oração, em nome de Jesus. Aleluia. Se levante, irmão, em nome de Jesus. Se estique assim. Tem irmão que vem para a igreja para descansar. Mas não é para descansar não. Aqui é lugar de adoração. Aqui é casa de oração. Em nome de Jesus. A gente descansa em casa. Eita glória. Estenda a sua mão para o servo do Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te apresentamos, Senhor, a vida do teu filho, meu Pai. A vida do irmão Cleuto, Senhor, que estará ministrando a tua palavra nesta noite, meu Pai. Usa ele mais uma vez como um canal de bênção para abençoar essa igreja, meu Pai. Fala, Senhor, os nossos corações, meu Pai. Ó Deus, retira aquilo que precisa ser retirado da nossa vida. Transforma, meu Pai, aquilo que ainda não foi transformado do nosso ser. Meu Pai, nós queremos cada dia ser transformados por Ti, meu Pai. Usa o Teu Filho, meu Pai, nesta noite através da Tua palavra. Em nome de Jesus, você pode aplaudir, glorificar, exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estava pedindo que tivesse mais aviso, irmão, porque eu estou nervoso demais. Eu perdão por alguma coisa, viu, que eu fizer de errado. Gostaria de pedir, meus amados irmãos, para abrir as vossas Bíblias em Gênesis. Irmão, o tema que eu dei para essa pregação, é honra e fidelidade. 10 dias atrás, quando o pastor veio pregar no aniversário da igreja, que eu tenho esse tema na minha cabeça, tenho esse tema no meu coração, e eu venho praticando desde o aniversário aquelas palavras que o pastor trouxe. E eu creio para vocês que eu venho desfrutando coisas maravilhosas. Porque a palavra que aquele homem trouxe sobre duas pessoas iguais, mas totalmente diferentes nos seus atos de servir a Deus, foi tremenda. Só quem perdeu, quem não vê. Gênesis 4, do capítulo 1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo do dia, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aqui no capítulo 4, diz: E Abel também trouxe dos primogênitos, dos primeiros fruto, que se diz das primeiras ovelhas. Mas em tudo, irmão, o que venho atentando aqui é quando a palavra de Deus diz que Caim também traz dos seus frutos para Deus. Mas a diferença de Caim para Abel é porque Abel traz dos primeiros fruto, alimento. Eu digo frutos no modo de dizer, mas é ovelha do seu rebanho.
do seu rebanho, Abel traz os primogênitos para oferecer a Deus, e ele entrega ao Senhor. E Deus atentou para Abel, porque a fidelidade de Abel foi tão grande, que dos seus primeiros, ele primeiro ofereceu a Deus. Primeiro ele deu para Deus. Então, nessa palavra aqui, quando diz Abel, eu vejo quando Abel honra primeiro a Deus, não a ele. Quando dá os seus primeiros, quando dá aqui os seus primeiros ovelhas, Abel separa primeiro para Deus. A primeira ele separa para Deus. Depois que Abel vai pensar nele. Então, aí onde ele está honrando a Deus e sendo fiel a Deus naquilo e que ele tem e que ele construiu. A maioria das vezes, eu digo por mim, quando a gente faz algo que se traz a nós, benefício a nós, nós pensamos primeiro em nós. Mas na verdade, quem deu foi Deus, devemos pensar em Deus. Primeiro tem que ser a Ele. Eu vou lhe dizer porque na minha vida eu vivi assim. Até o aniversário da igreja, quando eu conheci, que eu vi algo que foi esclarecedor. Porque tudo que fazemos, devemos honrar primeiro a Deus e ser fiel a Ele. Às vezes honramos, mas não somos fiéis. Às vezes somos fiéis, mas não honramos. Então nós devemos, se quisermos ser bem-sucedido e abençoado, devemos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, honrar a Deus, e segundo, ser fiel. Quando eu abri a minha loja, quando eu abri minha borracharia, primeiramente, eu pensava nas contas. Depois vinha o dízimo. Irmão. Quando você vai receber o dinheiro, a primeira coisa que você pensa? Nas contas. Lá em casa tem uma varoa, quando ela vai calcular, ela já está devendo outro mês. Entendeu? Mas ela não deixa de tirar o dízimo dela. Então, quando eu abri a loja, primeiramente eu pensava nas minhas contas. Eu era fiel, sou fiel a Deus, mas eu não honrava a Deus como era para ser. Porque para você honrar a Deus, primeiramente você tem que pensar nele. Se você receber R$1, antes de você gastar ele, você tem que tirar 1 centavo para dar para Deus. Pega a visão, irmão. Não se desconcentre, não. Primeiramente, para você honrar a Deus, você pegar R$1, 10 centavos é de Deus. Antigamente, eu não pensava assim, como eu já disse para vocês. Mas para a gente honrar a Deus, em tudo que façamos, devemos pensar primeiramente nele, não somente em nós.
vamos dizer assim, quando um tempo passado eu já não sabia mais administrar mais a minha empresa. Eu não sabia administrar, não estava sabendo mais administrar nem a minha casa. Estava pagando, tá, mas estava faltando. Então, no aniversário da igreja, eu aprendi algo em que o pastor falou, é que devemos honrar a Deus, e ele foi justamente nesse versículo, de Abel e Caim. Não por causa da oferta, mas como ele ofertou a Deus. Irmãos, de lá para cá, tudo que eu venho fazendo, eu digo para mim mesmo: primeiro, vou honrar ao Senhor. Primeiro, a honra é dele, é para ele, e todas as coisas são feitas para ele. Todo dia eu chego na loja, vou orar a Deus, agradecer a Ele pelo dia que passou, pela noite que passou e pelo dia abençoado que vai chegar. Irmão, todo dia quando eu pego até da calibragem de pneu, eu vou guardando. No final do dia, quando eu fecho, que eu somo, primeiramente é dele. Irmãos, Deus vem abençoando a borracharia tão grandemente que eu nem imaginava. Mas uma coisa você tem que entender: ali eu estou honrando, mas eu tenho que ser fiel até o fim. Porque não adianta eu honrar e não ser fiel. Porque a fidelidade tem que estar junto com a honra. Porque quando a gente servimos a Deus, devemos ser fiel a Ele. Eu vou trazer aqui alguns textos sobre honra e fidelidade. Glória a Deus. Seis formas bíblicas de como honrar a Deus sobre todas as coisas. Todo cristão que honra a Deus, ele é maravilhoso. Ele faz tanto, porque Deus é maravilhoso. Ele faz tanto por nós, que nós queremos agradecê-lo da glória. A Bíblia mostra como podemos honrar a Deus na nossa vida, todos os dias. Primeiro, agradecendo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: dei graça em todas as circunstâncias, pois estas é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando agradecemos, lembramos das coisas boas que recebemos e reconhecemos que vieram de Deus. Agradecer, ajudar a lembrar de Deus e a colocar as coisas nas perspectivas certas. Segundo, perdoando. Colossenses 3:13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem e as queixas que tiverem uns contra os outros.
perdoe como o Senhor lhes perdoou. Deus perdoou todos os nossos pecados. Quando nós perdoamos alguém, mostramos a Deus e faz. O perdão é um grande testemunho. Terceiro, sendo generoso. Em 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O verdadeiro amor se expressa em ações. Quem é generoso mostra amor às outras pessoas que Deus criou. Quarto, sendo honesto. Efésios 4:25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Deus ama a verdade e odeia a mentira. Dizer a verdade com amor é viver de forma honesta e agradar a Deus. Quinto, escolhendo bem as palavras. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Palavras têm poder e devem ser usadas com cuidado. Dizer ou escrever coisas ruins para machucar outras pessoas e desonrar a Deus, a quem servimos. É bom pensar antes de falar. 6. Cuidando da família. 1 Timóteo 5:4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo bem, recebendo os seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Muita gente despreza ou rejeita a sua família. Cuidar da família é reconhecer que Deus criou a família e que quer funcione. Honrar aos pais é uma forma de honrar o pai. 1 Coríntios 10:31. Assim quer vocês comam, que bebam, que façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso somos a maneira de nós honrarmos a Deus. Isso somos a maneira de mostrar a nossa honestidade e honra para Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória e de todo louvor. Agora vamos ver aqui a fidelidade. A fidelidade em que devemos ser com Deus. Esta é a honra de ter a fé renovada, pois apesar de qualquer situação, podemos confiar na fidelidade de Deus. Em muitos momentos de nossas vidas, passamos por desertos, lutas, e isso pode gerar cansaço. Nesse momento é preciso lembrar de que Deus é fiel em tudo o que faz. Mesmo no deserto é possível frutificar. A grande questão é onde temos colocado a nossa confiança, onde o nosso coração repousa, quando somos afligidos ou tentados. Primeiro devemos debruçar-nos diante de Deus, isto é, estudar as Escrituras.
com afinco os pais as palavras, pois as palavras nos trará respostas e estratégias. Quando conhecemos o caráter de Deus, aprendemos a discernir as circunstâncias através das perspectivas divina, ao invés da humanista. Há muitos exemplos de como o Senhor age com fidelidade. Precisamos conhecer essas verdades. Deus nos conduzirá pelo caminho. Jesus afirmou aos discípulos que subiria aos céus, porém não ficaria sós, porque Ele daria um Consolador. Quando entregamos nossa vida ao Senhor e confiamos de todo o nosso coração, sabemos que o mais Ele o fará. Salmos 37, 5. Pois em alguns momentos Ele abrirá portas, mas às vezes elas irão se fechar. Ainda assim devemos confiar que os planos do Senhor são de bem e não de mal. Além disso, a palavra afirma que o Senhor ama aqueles que confiam nele. Glória a Deus. Essas, irmãos, são as palavras de fidelidade ao Senhor e de honrarmos a Deus em tudo e em todas as coisas. Tudo aquilo que você fizer, seja para a honra e a glória do nosso Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Porque Deus, Ele veio para nos mostrar que o amor é maior, que tudo o que Ele fez por nós na cruz do Calvário foi para nós mostrar que a honra dEle e a fidelidade dEle é maior do que todas as coisas. E cada um de nós temos o chamado. Cada um de nós temos um propósito. Para nós seguirmos firmes, devemos honrar e ser fiel ao Senhor em tudo. Em tudo seremos fiel a Deus, porque Ele é fiel. Fiel é Ele. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Se coloque de pé. Há uma musiquinha que a gente cantava, eu acredito que os irmãos vão lembrar. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar em cada dia do meu viver. Serei fiel. Mais uma vez a igreja. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Canta para Ele. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, há uma vitória em cada dia do meu viver, serei fiel. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Esse é o nosso desafio, de honrarmos ao Senhor e de sermos fiéis. Porque a honra é uma coisa interessante, irmãos. Você pode honrar um dia, mas se você não for fiel e constante todos os dias, não vale de nada. Você honrar, eu honrei fulano, mas se a honra só foi naquele dia,
As esposas, por exemplo, vocês não querem que os maridos sejam fiéis só um dia. Vocês querem que os maridos sejam fiéis todos os... Os maridos não querem que as esposas sejam fiéis só um dia. Os maridos esperam que as esposas sejam fiéis todos os... Então não adianta você dizer que honra a Deus só um dia, se você não honrar a Deus todos os... Nisso aqui, irmãos, eu até trago um alerta da importância que é o nosso congregar. Às vezes nós falamos da honra e nós aqui estamos falhando muito. E talvez aqui não caiba para todos, mas você pode me ajudar a ensinar, porque honrar a Deus também requer isto. Hebreus 10:25 diz, bota aí, irmão Jairo, para nós. Hebreus 10:20, nós vamos orar. Hebreus 10:25, que diz: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, mas antes admoestai-vos, animai os vossos irmãos, exortai-vos, né? Vamos ver se o irmão Jairo encontra ali. Hebreus 10:25. Vou pedir à igreja para ler. 1, 2, 3. Então não deixamos de nos reunir, como é costume de alguns, que alguns têm um costume de não se reunir. Mas diz, ó, vamos nos reunir como igreja, congregar como igreja, e vamos animar, procuremos encorajar uns aos outros. Não é só o pastor, uns aos outros, ainda mais. Se você já vem para a igreja, buscar ainda mais. Por quê? Porque está se aproximando o dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Eu tenho sonhado como pastor naquele dia, o dia que eu vou poder ver toda esta igreja reunida. Eu tenho dito aqui há 4 anos que ainda como pastor nunca tive um culto com todo mundo. Nunca tive um culto para dizer assim, faltou só 1, 2. Nunca. Para dizer só faltou só um irmão, ou faltou nenhum. É 10, 20, 30. Domingo foi mais de 40. Isso é triste. Isso demonstra que o nosso culto não tem a devida importância que deveria ter. Isso aqui, irmãos, eu estou passando porque a gente precisa ensinar. Eu como pastor, que não era pastor ainda, lá em casa eu já ensinava a minha família. Quando era dia do meu aniversário, eu dizia para minha mãe, se cair dia de culto, eu vou para o culto. Porque primeiro eu honro a Deus que me deu a vida. O irmão estava falando aqui sobre a questão da fidelidade do dízimo. Porque olha que palavra forte, irmão Cleuto, o diácono Cleuto trouxe para nós. O primeiro pensamento, a primeira pessoa que deve vir na minha mente quando eu recebo algum provento, não é as contas, é quem me deu a condição de pagar a conta. Quem foi que deu a condição de pagar? Foi Deus. Então eu vou honrar primeiro. E quanto mais é Ele que me deu a vida. Irmãos, vamos aprender a priorizar o reino de Deus, a obra de Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus, porque somente assim os nossos filhos crescerão e prestarão a mesma honra. Os nossos filhos serão as nossas cópias. Você quer um filho que ore? Seja um pai que ora. Quer um filho que leia a Bíblia? Seja um pai que lê a Bíblia. Quer um filho que ame a igreja? Ame você a igreja. Você quer um filho que seja um homem de Deus? Seja você um homem de Deus. Você quer um filho que não minta? Fale a verdade. Quer um filho que não traia? Pois seja um pai fiel, uma mãe fiel.
Quer um filho que não use bebida, que não use droga, que não tome cerveja? Seja você o exemplo. Como é que você vai cobrar dos seus filhos se você não faz? Como é que você vai cobrar de alguém se nós não formos os primeiros? Honrar é isso, é fazer primeiro. Diga assim: honrar é fazer primeiro. Isso é um segredo. As esposas que quer cobrar dos maridos, faça primeiro. A esposa às vezes quer cobrar do marido o amor, o carinho, mas a Bíblia diz o quê? Que a esposa dê ao marido honra, respeito, submissão. Quer amor? Seja submissa. Marido, quer submissão? Pois ame primeiro. Porque a mulher é submissa se o marido amar. Qual é a mulher que não gosta de ser submissa ao marido se o marido ama? Meu amigo, se o marido amar, ela quer: aqui meu filho, a janta. Olha meu filho, a toalha. Nem precisa pedir. Por quê? Porque ela se sente amada. Quer a bênção de Deus? Tem irmão que fica orando pedindo: Senhor, quero bênção, quero bênção, quero bênção. E Deus olha lá no céu: meu filho, tu tá que nem Caim. Eu não sou nem o primeiro da fila, tu tá me colocando como o último e tu quer a bênção. Espera aí, meu amigo, vai ficar também no fim da fila. Por isso que a gente vê pessoas recebendo primeiro e nós ficando, porque Deus nos trata como a gente também trata Ele. Sabia que isso aqui é forte. Dê a Deus a devida honra. Honre a Deus e seja fiel. Coloque a mão no seu coração. Agora você vai cantar de novo, como uma oração. Amém? Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. A igreja, no casamento, no trabalho, na igreja. Há uma carreira. Levante a sua mão para o céu. Cante para Ele. Serei fiel mais uma vez.